Boa noite. É uma bênção estar na presença do Senhor, né? Que privilégio estarmos aqui, adorando o nosso Deus e prontos a agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Ao mesmo tempo que tenho aqui o privilégio de ministrar a palavra do Senhor, me lembro do momento em que tive a primeira vez a oportunidade de ministrar. Tremia igual vara verde, o coração palpitava e não é diferente, porquanto é privilégio, mas também é grande a responsabilidade. E louvo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui juntos, adorando a Ele, agradecendo a Ele por todos os feitos que Ele tem feito para conosco. Deus tem feito coisas grandiosas na sua vida? Amém? Já agradeceu ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito? Sempre temos que ser gratos ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Isso é maravilhoso. Vamos ler o texto para a nossa reflexão nesta noite em Efésios, capítulo 5. Livro dos Efésios, cartas aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Ainda estou me habituando com isso aqui. A igreja achou, amém? Diz o texto na versão NVI: Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Pois também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Pois esta é a razão: o homem deixará o pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher também o marido com todo o respeito. Amém. Nós vamos ler também Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4, que diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criam-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Igreja do Senhor, famílias do Senhor, reunidas na Tua presença, gratos a Ti por tudo que o Senhor tem manifesto em bênção sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por nos amar, o Senhor tem nos dado instruções, sempre visando o nosso bem, por quanto o Senhor nos ama de maneira toda especial.
Que o Senhor possa continuar falando conosco, como no decorrer deste mês, Senhor, tem nos proposto, ó Deus, tomarmos posições em nossas vidas para que possamos, ó Deus, das Tuas mãos obter o melhor, porquanto o Senhor sempre tem o melhor para todos nós. Fica conosco, fala através de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, gratos hoje e sempre. Amém. Amém. Antes de entrarmos no texto propriamente que temos separado para a nossa caminhada nesta noite, vamos voltar um pouquinho lá no princípio, lá no momento em que o Senhor criou o Éden, o jardim maravilhoso. E a proposta de Deus em criar o Éden foi para todos nós, foi para o ser humano. E tudo que estava lá no Éden criado, o Senhor já o preparou para receber aquele casal maravilhoso, Adão e Eva. Tudo estava pronto, tudo estava perfeito, mas, entanto, faltava a criação do homem. Deus olhou e disse, é bom. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Ele é maravilhoso. Então o Senhor criou Adão e o colocou lá no jardim, no Éden, no paraíso, e tinha tudo para ele, pois tudo havia sido criado para ele. Porém, Adão, por determinado momento da sua vida, observava tudo, as árvores, os animais, e principalmente quando observava os animais, percebia que havia sempre o macho e a fêmea, e talvez isso dava uma nostalgia a ele, né? Ele pensava, poxa, dava até uma certa inveja. O leão tem a leoa, o macaco tem a macaca, o galo tem a sua parceira, e aí vai por diante. E Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora para que esteja junto a ele. E então o Senhor tirou a costela do homem e fez a mulher. Uma obra-prima melhor, porquanto nós somos do barro, mas a mulher é feita da costela. E estavam lá, no Éden, no paraíso, naquele local criado, perfeito, com tudo que Deus tinha feito para eles. No entanto, em dado momento da história desse casal, Eva está atenta, olhando para os frutos, Adão olhando outras coisas, porquanto Eva era uma mulher muito bonita, deveria ser, com certeza, perfeita, barriga chapadinha, sem umbigo. E mulher, Adão ficou muito feliz em receber esse presente da parte de Deus, não é? Deus é precioso em seus detalhes na criação. Adão então, teve um deslize na sua vida em desobedecer a ordem do Senhor. E conhecemos a história no que deu. Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 13, a respeito do joio e do trigo. E há uma expressão, ao contar a parábola, que ele afirma que a semente era boa. A semente era boa. E nós temos dito desde o início que tudo que Deus faz é bom. Então, a tua família é uma semente boa. O teu casamento é uma semente boa. Os teus filhos é uma semente boa, porque tudo que Deus faz é bom. E na parábola, então, o Senhor Jesus afirma que a semente que o agricultor, o dono da família, semeou era boa. Porém, num determinado momento em que estavam a descansar, alguém entrou no meio e fez um estrago, semeando uma semente semelhante, que é o joio,
parecidíssimo com trigo e que causa uma situação terrível quando não se espera o tempo certo para a separação ou a colheita entre o joio e o trigo, porquanto podem arrancar o trigo no lugar do joio. O casamento é uma boa semente. Mas essa questão do momento em que o Senhor Jesus fala que, em que a semente do joio foi semeada no momento em que estavam dormindo, não é precisamente ou enfaticamente a questão do dormir, do descanso, do sono físico, mas algum descuido que foram exercido e que esta semente ruim foi lançada no meio. E trazendo para uma aplicação em relação ao nosso casamento, à nossa família, quando nos descuidamos, quando perdemos o foco, quando nos distanciamos do propósito de Deus para a nossa vida, o inimigo está atento e vem com as suas sementes e lança para estar no meio. Porquanto a intenção do inimigo é sempre imitar ou querer ser igual ao Senhor Jesus. Desde o princípio ele quis ser Deus. E o Senhor Jesus afirma, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Jesus afirma estar no meio. Então o inimigo busca oportunidades para estar no meio das relações, no meio da família. E ele é especialista em fazer coisas parecidas, que se não estivermos atentos, parecem aos nossos olhos boas para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, mas que no final é destruição. Como está escrito em Provérbios, há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, mas o final deles é morte. Então nós precisamos estar acordados. Precisamos colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensina. Vigiai e orai. Atentos sempre. Olhando sempre com o olhar do Senhor, se tudo o que está sendo proposto, se tudo aquilo que estamos desejando está de acordo com os princípios da palavra do Senhor para as nossas vidas. Muito bem, você é projeto de Deus. Aleluia. Sua família é projeto de Deus. Seu casamento é projeto de Deus. Seus filhos são projeto de Deus. Independente se tem alguém aqui que foi um casamento arranjado da época lá atrás, Deus testificou esse casamento. Há uma aliança. E todas as alianças feitas diante de Deus, e temos dele a sua bênção. E não é por acaso que neste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, nós temos o privilégio, e sempre nessa igreja eu agradeço pela vida da nossa pastora, porquanto nós somos sempre instruídos no contexto bíblico da palavra do Senhor. Setembro é o mês da Bíblia. E para termos a nossa direção, ou sermos conduzidos em todas as áreas da nossa vida e sermos bem-sucedidos, não precisamos buscar orientações fora do contexto bíblico, porque ela é o nosso manual de regra e fé. É na palavra do Senhor que obtemos a resposta para tudo o que desejamos. Tudo o que ansiamos na palavra do Senhor, nós obtemos as respostas. E se queremos ser bem-sucedidos em nossas vidas, em nossas decisões, precisamos
ver se elas estão palpáveis à palavra do Senhor, de acordo com a palavra do nosso Deus. Pois as nossas decisões não só afetam o nosso presente e o nosso futuro, como também o futuro das nossas gerações. Nós recebemos uma tocha da geração anterior e estamos segurando uma tocha. Como vamos transmitir para a geração seguinte a respeito da nossa fé e dos nossos princípios em relação ao viver com Deus e de uma família sob a direção do Senhor? Muda-se as culturas, passa-se o tempo, mas os princípios do Senhor, na sua palavra, não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, permanece para sempre. Para todo sempre. Então, se queremos ser bem instruídos na nossa vida, se queremos ter sucesso em nossas vidas, seja em nossos relacionamentos, no casamento, com os filhos, como esposo, como esposa, precisamos estar sujeitos, debaixo da sujeição da palavra de Deus. Então nós temos esta proposta neste mês, pôr em ordem as nossas casas, pôr em ordem as nossas vidas. Já tivemos diversas orientações para algumas áreas das nossas vidas e com certeza, quero crer, se estamos colocando em prática, vamos colher maravilhosos frutos. Porque a instrução tem sido nos dada. Agora depende de nós colocarmos em prática. E se estamos colocando em prática tudo que já aprendemos anteriormente, a bênção é certa. Seremos bem-sucedidos em nome do Senhor Jesus. Não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas devemos ser. Aleluia. Que o Espírito Santo continue falando conosco. E sabemos que a sua intenção é de nos abençoar. Mesmo nos dando uma corrigida, a sua intenção é sempre nos abençoar. É necessário renovação na sua vida, na sua casa, na sua família. Estão precisando? Eu preciso. Penso que todos nós necessitamos. Uns dias atrás eu estava ouvindo algumas músicas, uns louvores, da época antiga de alguns de vocês aqui. E em determinado momento, uma música me chamou a atenção. A irmã, a cantora que estava cantando a música em aspecto de súplica, de oração. E aí uma frase me parou, porque ela orou na canção da seguinte maneira: Senhor, renova os moços que estão velhos e os velhos que estão moços. A primeira parte eu não tive dificuldade de entender, porque tenho certeza que muitos de nós têm moços velhos na casa. Quando vai pedir para essa moçada da geração de hoje alguma coisa, parece que estamos mandando ao matadouro. Uma coragem que dá até medo de contagiar. Mas a segunda parte da música, da oração, eu fiquei a pensar, mas não é bom que o velho esteja moço? É lógico que tem algumas situações que eu chamo de exótica, porque tem alguns dos velhos que querem se portar, ou se comportar como moços, se vestindo como moço, agindo como moço, que tem hora que é meio estranho, não é? Mas eu fiquei então pensando e até fiz uma oração: Senhor, o que na verdade ela está orando? O que ela está pedindo? E nessa oração de alguns segundos, o Senhor me deu a resposta: maturidade. Maturidade. Precisamos
avançar os níveis na nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, deixar de pensar como menino, de agir como menino e tomarmos a nossa postura de adultos. Maturidade. É o que a irmã estava pedindo no louvor, em oração ao Senhor. E é o que nós precisamos, muitas das vezes, para vencer alguns desafios, para entender que algumas coisas não estão avançando na nossa vida, em nossas famílias, em nossos casamentos, em nossos relacionamentos com nossos filhos, porque talvez esteja faltando um avanço na nossa maturidade. Em deixar o estágio anterior e passarmos para um novo nível. Por isso, nesta noite, vamos refletir um pouco sobre nossos papéis no lar cristão. Amém? Até aqui tudo bem? Aleluia. E Paulo começa, então, com a esposa. Será que é porque é mais difícil? Paulo começa a ensinar, a dar instrução com a esposa. Na verdade, dentro do contexto, quando se vai ver para a época em que Paulo escreveu, o cristianismo traz o valor da mulher ao seu local, da onde realmente era do princípio que o Senhor estabeleceu. As outras cultura romana, grega, tantas outras, não tinham um respeito para com a mulher. Mulher, em determinado momento, era propriedade. Propriedade do pai, algumas vezes, propriedade do esposo, em outro determinado momento. E o cristianismo, o Senhor Jesus, então, traz essa condição do valor da mulher e a estabelece como aonde ela deveria sempre estar, como valorizada e respeitada, como sempre deve ser. Então, o apóstolo Paulo começa dando orientações no verso 22 e começa dizendo para as mulheres: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido. E a palavra que é utilizada é uma palavra que, com certeza, nos dias de hoje, pode-se dizer, ou se fala, não é politicamente correta dizer, submissão. Porquanto tem sido de forma distorcida, falada, ensinada e pregada, e tem causado repulsa. E da forma como realmente algum tempo tem sido ou foi ensinada, é de causar mesmo repulsa. Então, para entendermos esse princípio e esta ordem do Senhor para as mulheres, a melhor maneira é dizer o que não é submissão. A melhor forma para compreender esta palavra é falando o que não é submissão. Submissão não é uma questão de inferioridade. A mulher não é inferior ao marido. Em momento algum, a mulher é inferior ao marido. Um exemplo: Deus Pai é menor que Deus Filho? Deus Filho é menor do que Deus Espírito Santo? Não. Ambos são da mesma essência. Não é verdade? E nós não somos criados à imagem e semelhança do Senhor? Temos a mesma essência? Temos a mesma essência. Então, isso não quer dizer que a mulher é inferior ao seu marido, por o marido ser o cabeça da mulher. Podemos entender, então, que o homem não é superior à mulher. Submissão é uma questão de funcionalidade no lar.
somente isto. Submissão é uma questão de funcionalidade no lar. Submissão também não é obediência incondicional, de modo algum. A submissão no contexto bíblico só deve ser exercida, obedecida, até onde ela não fere os princípios da palavra de Deus. Compreendem isso? Então vamos melhorar. Se o marido pede algo para a mulher, que a leva a desobedecer a Sagrada Escritura, afirmo a vós, mulheres, com base nas Escrituras, vocês, mulheres, têm autonomia bíblica para desobedecer o seu marido em tudo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Em tudo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Vou repetir novamente para que não haja interferência nesta fala. Em tudo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Porque nós temos uma autoridade maior sobre nós. E se as demais autoridades têm choques sobre essas ordenanças, nós precisamos nos sujeitar à ordem de Cristo. Podemos afirmar que a submissão é a missão em auxiliar o marido. A missão da mulher é ajudar o marido a cumprir a sua missão, ou seja, a de amá-la. Então, ajude, mulheres. Me ajude aí, França, a te amar. Porque a missão da mulher, da esposa, é auxiliar o marido em amá-la. Uma mulher amada não tem dificuldade alguma de submeter ao seu marido. Mas mulher alguma é submissa a um tirano, a um casca grossa. Vocês, mulheres, conseguem obedecer esse princípio, esta ordem, essa instrução, porque vocês são serva de Deus e querem agradar ao Senhor. E querem que vossos lares sejam edificados, porquanto a palavra diz que a mulher sábia edifica o seu lar, a tola com as suas próprias mãos a destrói. Provérbios 14, 1. Então é isso. Não precisamos ficar enchendo. Submissão é auxiliar. Não é inferioridade, não é obediência incondicional, é estar auxiliando. É fácil, não é? Não tem dificuldade nisso. O marido entendendo isso, a mulher entendendo isso, vai tudo bem. É bem conduzido o barco. Agora, um lar que não tem compreensão daquilo que é propósito de Deus para as suas vidas, é viver à deriva, é não saber para onde ir. É o mesmo que papéis trocados no lar, é o mesmo que um barco à deriva. Precisamos ter ciência dos nossos papéis e exercê-los em amor no Senhor. E então não será fardo nenhum. Com certeza será liberdade para as nossas vidas. Será bênção para as nossas vidas. Papel do esposo. Maridos, ame cada um a sua mulher. Verso 25. Como é que nós poderemos descrever o amor? Não temos como ter uma precisão na descrição do amor, não é verdade? Porque, se perguntarmos aqui, alguns vão expressar amor de diversas maneiras. E nem sempre
o amor para uma mulher é o mesmo para outra. Existem muitas formas de expressar ou desejar ou querer ser amada ou amado. Mas tem uma história que traz luz para nós sobre o amor. Um homem dos seus 80 anos de idade ou mais, todo sábado, ele ia à floricultura do seu bairro e comprava flores para sua esposa. Todo sábado, periodicamente, no decorrer dos anos que era casado. Até que um dia o dono da floricultura, curioso, o interrogou. Senhor, eu vejo que o senhor é bem cuidadoso com a sua esposa, investe no seu casamento até mesmo nessa idade. Como é que ela reage? Perguntou o dono da floricultura. E aquele homem respondeu para ele, não reage de forma alguma. Como assim? Não expressa um sorriso, não diz um muito obrigado, não pula de alegria. Não, nem sequer muito obrigado, ela diz. Aí o homem ficou mais curioso ainda, mas por quê? E então o Senhor disse, a minha esposa tem Alzheimer. Aí ele ficou mais curioso ainda, mas se a sua esposa tem Alzheimer, porque certamente ela não lembra do Senhor. E ele disse, sim, ela não sabe quem eu sou. Não tem lembranças de que sou seu esposo. Mas então por que o Senhor investe ainda no seu casamento? Por que o Senhor compra o melhor buquê de flores para a sua esposa? E a resposta foi, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Uma boa definição de amor? Dá para compreendermos aí um pouquinho o que é o amor? Daquilo que foi prometido no altar? Na fartura, na pobreza, na escassez, na saúde, na doença. Prometeram, fizeram uma aliança em se amar e se cuidar um do outro. Bom, há uma definição aí para nós sobre o amor. O desafio do esposo é amar a sua esposa. Não é compreendê-la, porque aí a tarefa seria grande demais. Não é? E compreender a mulher não é fácil, não. Muito bem. Quem ama, expressa o seu amor. Agora, tem muitas formas de entender o amor. Vamos explicar melhor, e eu creio que muitos de vocês já devem ter lido um livro muito famoso no Brasil, As 5 Linguagens do Amor. E este autor diz que uma das formas de expressar o amor é dizendo palavras de afirmação. Eu te amo, França. Se você não disse para sua esposa hoje, faça agora como eu fiz para minha esposa. Olha aí. Algumas mulheres entendem o amor com palavras de afirmação. Outras entendem amor com tempo de qualidade. Você sempre tem espaço. O marido sempre terá espaço na sua agenda para estar com a sua amada. Na projeção da agenda não pode faltar esse tempo, porquanto na linguagem para esta mulher é tempo de qualidade. Outras se sentem amada através do toque físico. Outras não gostam muito, né? Mas é um bom grupo que se sente amado através do toque físico.
Outras se sentem amadas através de atos ou gestos de serviço. Tenho certeza que a França fica muito animada, feliz, quando eu vou lavar a louça. É uma forma de expressar que é amada quando, então, dividimos as tarefas. Eu quero pensar aqui que, no pleno século XXI, não temos homens machistas nesse nível, né, de que isso é tarefa da mulher. Até agora não quebrou minha mão. Mas a quinta forma de uma mulher se sentir amada é através de presentes. Dê-lhe o cartão de crédito, você vai ver quanto ela vai demonstrar o amor. São, assim, algumas formas de expressão de amor. O papel do marido é proteger a esposa. E não sermos como Isaac. Lembra quando Isaac chegou na terra, na cidade de Gerar, e percebeu que a sua esposa era uma mulher muito bonita, e logo pensou em si: epa, esses caras vão me matar, esses caras vão judiar de mim aqui por causa da minha esposa, que é muito bonita. E então, quando lhe perguntaram quem era Rebeca, ele disse: é minha irmã. Se formos olhar a sequência depois da vida de Isaac e Rebeca, vamos perceber que acabou ali algo muito precioso. O diálogo entre os dois. Rebeca já não ouvia tete a tete Isaac, sempre por trás das portas. Porquanto no momento em que ele deveria protegê-la, ele a tem como escudo. E o papel nosso é proteger as nossas esposas. O papel do marido é proteger a sua esposa, não ser frouxo, como foi Isaac naquele momento da sua vida. O amor do marido é um amor sacrificial, ao modo ou modelo de Cristo. Ninguém fere a si mesmo. O marido que ama, cuida, não faz mal à esposa que a ama. Se depararmos com alguém se ferindo a si mesmo, vamos ter uma única informação: esta pessoa está louca, precisa ser internada. Da mesma forma, um marido que maltrata a sua esposa, a conclusão que chegamos é: este marido está louco, precisa de tratamento, precisa ser ajudado, porque ninguém fere-se a si mesmo em sã consciência. Vamos caminhando para o fim. Uma palavra para os filhos. No capítulo 6 de Efésios, que lemos do verso 1 ao 4, nós temos a instrução para os filhos no lar. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Isso é justo. Honra o teu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A melhor forma para nós, pais, instruirmos, educarmos os nossos filhos é através de nossos exemplos, dos nossos comportamentos. Lembro-me, quando menino ainda, adolescente, morando com os meus pais, ansiava muito que chegasse o Natal. Natal, mesa farta, bebida,
E teve uma vez que eu tomei um vinho a mais. E aí comecei a passar mal. E o meu pai foi, pela minha mãe, designado a me chamar a atenção e me corrigir para que eu abandonasse essa prática e não desse sequência nisso na vida. E então meu pai foi me corrigir. Eu não era bobo de respondê-lo verbalmente. Mas na minha consciência, eu estava respondendo a ele. Com que moral? Como o senhor está me corrigindo, se o senhor chega embriagado em casa? Então, o exemplo do meu pai naquele momento, antes de uma vida com Jesus, porque glória a Deus o Senhor o transformou e mudou, aleluia, não era um exemplo eficaz para a minha correção. Como é que vamos instruir nossos filhos a ter bons comportamentos, bons princípios, falando uma coisa e praticando outra? O telefone toca e dizemos, fala que eu não estou. Não é meio estranho? Não entra em parafuso esse adolescente, esse jovem? Quando se fala uma coisa e vive outra. Então, a melhor forma de ensinar nossos filhos é com os nossos exemplos. E que sejam eles exemplos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Não podemos cometer o erro de Isaac e Rebeca, que tinham filhos prediletos. E depois, repetir essa situação com Jacó, entre os seus filhos, escolhendo José. E sabemos o que causou isto. Ciúmes, ira entre os irmãos. Jacó, que comprava a melhor roupa para José, demonstrava sem pudor algum, às claras, que tinha mais preferência a este filho do que os demais. Esta é uma forma de causar ira aos filhos. É uma das. E nós precisamos ter o cuidado para ensinar os nossos filhos de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Ora, filhos precisam ter limites. Se não são colocados limites aos filhos, vão crescendo sem limites. É melhor que nossos filhos, enquanto nós podemos instruí-los a terem limites e, pelos limites estabelecidos, chorarem agora, do que nós chorar depois, porque nossos filhos não tiveram limites. Precisamos dizer não quando é necessário dizer não. Precisamos dizer não quando não é para ir, quando não é para vir, quando não é para ficar. Precisamos ter postura de ver aquilo que é melhor para os nossos filhos e tomarmos posição de acordo com a palavra do Senhor para o bem deles. É nossa responsabilidade como pai. E quando Paulo entra nesta fala, não está falando pais, casais, mas pai, é minha responsabilidade como pai dar educação aos meus filhos. Eu não posso terceirizar como sacerdote no lar. O pai é que é o responsável de conduzir a sua família a se aproximar do Senhor. Nós precisamos ter esta postura diante do nosso Deus como pais, pai e mãe, de assumir o papel de conduzir nossos filhos à presença do Senhor, a amar o Senhor, a amar a sua palavra,
através dos nossos exemplos de vida. Filhos, obedeçam seus pais, honrem aos seus pais. Se fizerem isso, nunca irão se arrepender, mas ao contrário, poderão chorar amargamente. Já viu, você conhece algum jovem, né, que se tornou adulto, que honrou seus pais, que teve uma vida de obediência ao Senhor, à sua palavra, se arrependendo por ter honrado seus pais? Não há. Mas há muitos jovens que não fizeram, que não obedeceram os seus pais, que não honraram os seus pais e que adentraram por caminhos sem volta. E que experimentaram coisas que nunca deveriam experimentar em suas vidas. E que viveram experiências que jamais deveriam ter vivido em suas vidas. Na disciplina e na administração do Senhor, no diálogo, é que precisamos viver em nossa família, no diálogo, de acordo com os princípios da palavra do nosso Deus. Tomemos a decisão hoje de assumir nossos papéis em nossos lares, porque o Senhor tem maior interesse em fazer tudo novo em nossas vidas. Se até aqui temos vivido uma vida, os papéis trocados em nossos lares, precisamos retomá-los urgentemente para que possamos vivenciar o melhor que o Senhor tem para todos nós. Ele é o maior interessado em nos abençoar. Tem vinho novo para você hoje. Tem vinho novo para sua família hoje, para o seu casamento hoje, para a educação, o crescimento, o sucesso dos seus filhos hoje. Aleluia. Deus tem o melhor para todos nós. Se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Na parábola que contamos do joio e do trigo, a instrução que foi dada é que o joio não deveria ser arrancado fora do tempo, porquanto destruiria também o trigo. Com certeza, algumas situações na nossa vida que não conseguimos resolver, porque se formos resolver, vai estragar tudo, vai danificar tudo. E o que o Espírito manda lhe dizer nesta noite, o Espírito Santo, fala para mim e para você: eu posso resolver na sua vida. Tem situações que você não pode resolver, não podemos resolver, mas o Senhor Jesus pode resolver por nós. E Ele pode colocar tudo em ordem. Ele tem o poder para ajustar todas as coisas. E é nesse sentido que eu quero orar por nós nesta noite. Senhor Jesus, mais uma vez te agradeço, meu Senhor, porque como já ouvimos aqui nesta noite, as tuas misericórdias se renovou para conosco, por isso estamos aqui. O Senhor que nos tem dado muitos privilégios, Senhor. O Senhor que tem nos confiado, ó Deus, muitas coisas em nossas vidas. O privilégio, Senhor, de sermos esposo, esposa, filhos, filhas, estamos inseridos em uma família, de exercermos os papéis que o Senhor tem nos dado para exercer.
E muitas vezes, Senhor, na caminhada, ao querer fazer do nosso jeito, ao querer fazer do nosso modo, fracassamos, causamos dores, tristezas, retrocessos, Senhor, em nossas vidas. Mas nesta noite, Senhor, como o Senhor tem nos instruído pela Tua palavra, que cada um de nós temos papéis, ó Deus, estabelecidos pelo Senhor a exercer. Eu te digo nesta noite, meu Senhor, eu preciso da Tua ajuda para o bom desempenho. Nós precisamos da Tua ajuda para o bom desempenho de nossos papéis em nossos lares. Que haja harmonia, Senhor, em nossos lares, Senhor. E só há possibilidade de haver harmonia em nossos lares quando nós assumimos os papéis que o Senhor tem nos dado a exercer. Não cito, Senhor, a palavra que o Senhor falou, que sem o Senhor nada podemos fazer. De fato eu digo, não tem como, Senhor, fazermos nada sem Ti. Realizações sem o Senhor é como criar castelo na areia, Senhor. É como construir casa na areia, Senhor. Mas fazer contigo, realizar com a Tua ajuda, é construir casa na rocha. E nós queremos, Senhor, que nossas casas e nossos lares estejam bem estabelecidos para a glória do Teu nome. Porque, Senhor, além do nosso papel em nossos lares, o Senhor tem nos dado a incumbência de sermos, Senhor, exemplo, luz para outros, ao olharem para nós, como esposo, como esposa, como filho, como filha, Senhor, possam ver a Tua graça em nós e desejar a Tua graça, desejar, Senhor, uma vida com Cristo, com o Senhor. Eu me sujeito a Ti, nos sujeitamos a Ti, Senhor, a Tua palavra, porque queremos cumprir com o propósito que o Senhor tem nos estabelecido nesta terra, Senhor. Eu oro para que as nossas famílias dessa igreja, sejam fortes, Senhor, sejam cheias da Tua graça, do Teu poder, porque famílias fortes é igreja forte, Senhor. Mas famílias fracas, família em desordem, Senhor, como podemos orar por avivamento, se precisamos de avivamento em nossos lares? Comece em nossos lares, Senhor. Oh, aleluia, se as nossas casas estiverem em ordem, em harmonia, meu Pai, cada culto que nos reunimos para adorar o Teu nome, será de maneira totalmente extraordinária, sobrenatural. Que o sobrenatural comece em nossos lares, Senhor, porque tenho certeza que o Senhor não mudou. Tu és o mesmo de ontem, Tu és o mesmo hoje, e serás para sempre o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E está pronto, Senhor, para nos socorrer, nos fortalecer, nos abençoar e nos conduzir no propósito original. Nós não somos isso que nesses dias temos sido, que nesses meses temos sido, que nesses anos temos sido. Não, a nossa essência é boa. A nossa essência vem de Ti, Senhor. Tu nos criou a Tua imagem e semelhança. E nós, em nome do Senhor Jesus, tomamos posse. Declaramos essa condição em nós. A Tua graça seja vista em nós, Senhor. A Tua presença seja vista em nós, a partir dos nossos lares, Senhor. Aleluia. Nosso primeiro ministério, os nossos lares. Possamos exercer os nossos papéis com a Tua ajuda e graça. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês.
Aleluia. A todos nós.